Bom dia, tarde, noite ou madrugada para vocês. Quem fala é Antônio e vamos começar aqui mais um Pod Home. E hoje um casal muito legal que eu vi na internet que achei muito bacana, que é o Douglas e a Fran do @Circo no Asfalto. É um projeto muito legal. Eu vou trazer isso para a Combi para eles contarem para a gente aqui qual que é a história deles. Vamos lá, trazendo eles para dentro da minha combinha. Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom Bom dia. dia, tamo bem. E aí, Douglas e Fran, a gente tem um roteiro aqui mais ou menos que a gente segue, mas nada muito formal. É mais para a pessoa poder conhecer um pouco quem são e tal. E eu gostaria de saber quem são, antes de a gente falar do projeto, quem são o Douglas, quem é o Douglas e quem é a Fran. Né? A gente, assim, é meio complexo, porque a gente é a nossa vida e nosso trabalho. Então a gente é pessoas de circo, não de circo de lona. A gente somos pessoas normais, assim, e estudamos isso e tomamos isso para a vida, assim. Então a gente vive isso. Calma, responde, quem é você? Eu sou o Douglas Marinho, sou artista circense, artista de rua. Eu sou a Fran Marinho, a palhaça Francisquinha também, a mãe do Theo e do Quinã, e sou apaixonada pela estrada. Vocês estão nessa vida há quanto tempo? Aí é complexo de te responder. A gente está nessa vida há 38 anos. Com o projeto do carro no asfalto e tudo, já há 38 anos já? A companhia tem 10 anos e nesses 15 anos. tem 15, 10 anos tem um filho. Tem 15 anos a companhia, é que a gente começou, né, uma companhia que pesquisa o circo de rua, então esse circo de rua nos leva a viajar pelo território Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, e a princípio a gente viajava muito de mochila, né? Nossa primeira viagem longa acho que foi em 2008, assim, a primeira junto, que antes disso eu viajei de mochila para o Chile, para a Argentina, mas nossa primeira viagem junto foi em 2008, que a gente viajou 14 estados brasileiros, foi numa Peugeotzinho 106, Isso. nós ia de rural, a rural quebrou, acabamos num Peugeotzinho, mas deu certo no final. Aí viajamos de mochila por muito tempo, aí viajava depois tivemos vários carros que a gente ia viajando, parando, ficando em hotel, se hospedando e apresentando e conhecendo os lugares. Ela ia falar da Doblô, que a Doblô é a que nós mais viajamos, assim, ficamos bastante tempo, foi com a Doblozinha antes da gente construir o nosso motorhome. O primeiro, que foi em 2020 que a gente construiu o motorhome numa Fiat Ducato. É. Em 2020 a gente tinha um plano muito antigo de construir um motorhome, só que daí sempre acontecia alguma coisa, o dinheiro ia para outro lugar, a gente não conseguia. Em 2020 que a gente perdeu todos os trabalhos, a gente falou, não é possível, que de novo a gente não vai conseguir. A gente fez o quê? Vendeu o carro, com o dinheiro do carro a gente comprou uma van e construiu o motorhome em 2020 e a gente começou a viajar de motorhome. Construímos com o que tinha em casa, com o que a gente foi ganhando das pessoas, e a movimentação também fez com que a gente conseguisse. E aí, em 2020 mesmo, a gente saiu para viajar alguns estados brasileiros e ficamos 7 meses direto em 2020 para 21, pouquinho em São Paulo e voltamos para a estrada de novo. Mais uns 9 meses. Ficamos mais 9 meses na estrada seguidos. E agora, o nosso plano inicial era subir até o México, agora a gente vai subir até o Canadá, então a gente trocou a nossa Fiat Ducato por uma Mercedes um pouco maior, uma Sprinter, para conseguir construir uma casa um pouco maior, e por conta da mecânica tem todos esses países que a gente vai passar em uns 15 países. E porque a gente tem 2 filhos, e nossos filhos, um tem 2 anos e outro tem 11, e assim, como eles vão crescendo, vão precisando de mais espaço e de individualidade também, porque a gente tem prazo para ir para a viagem, mas não tem prazo para voltar. Então a gente precisa ter os nossos espaços. Precisava de uma casinha maior, então a gente comprou um carro maior. Então a Mercedes era que tinha uns carros grandes para construir uma casinha boa. Nossa, que história legal, cara. Pô, mano, mas já estão vendo que esse programa hoje vai ser longo. Nós vamos ter um monte de coisa para contar aí, né? 30 anos aí na estrada, 15 anos já viajando, desde 2020 aí já nesse nova empreitada. E aqui, qual foi o ônibus? Então tem pouco tempo que vocês estão com ele. Então 2 anos que vocês estão com o ônibus.
Agora a gente já está na construção do segundo, né? O primeiro motorhome a gente ficou uns 2 anos com ele. Foi a Fiat Ducato que a gente comprou ela em 2020, construiu em 2020 ainda, e agora a gente comprou esse ano uma Mercedes, uma Sprinter, e estamos no projeto até o final do ano, conclui. Quem quiser saber, é só Circo do Asfalto. Aí, como a gente tem uma casa, né, aqui em Santo André, no ABC Paulista, a gente voltou, o Theo ficou afastado das escolas, né, por conta da pandemia e tal, então a gente voltou para que ele pudesse estudar durante esse ano. Enquanto isso, a gente trabalhava, porque como a gente trabalha com circo e São Paulo tem um lugar bastante bom para trabalhar com trabalhos e contratos, então a gente falou, ele estuda, a gente trabalha, compra o novo carro, constrói, organiza a documentação, e aí em janeiro do próximo ano, estrada de novo. Então o projeto é para vocês aqui em janeiro, vocês já estarem de novo na estrada. Aí é na estrada, e assim, bem pouca estrada no Brasil e mais internacional daí. A gente quer rápido já sair do Brasil. O nosso plano era de 2019 era fazer esse projeto do Brasil ao México. E daí, como deu a pandemia, então a gente passou esses 2 anos viajando no Brasil. Então a gente foi até a Ilha de Marajó, na última estrada que tinha, a gente chegou de carro e viajamos muito no Nordeste, Centro-Oeste, o Norte, viajamos muito. Então a gente foi massa que, assim, nosso plano era viajar para fora, então a gente viajou o Brasil. E foi muito bom, que a gente conhecia um pouco do Nordeste, um pouco do Sudeste, mas agora a gente conhece bastantinho até. Tem muito que conhecer, que o Brasil é grande. Né? O Brasil é muito extenso, então passamos esses 2 anos viajando, né? 2 anos viajando é muita coisa, vocês conheceram muitos lugares, com certeza. E me conta aqui, o projeto aí é Circo do Asfalto, né? Então, quer dizer, vocês são uma companhia circense, né? Vocês fazem que tipo de... Qual a arte de vocês? É lógico que eu não quero que vocês façam nada aqui. Quem quiser ver, vá lá no Instagram, @Circo do Asfalto, e nas redes sociais para poder acompanhar. Aqui mesmo, só para a gente saber mais ou menos qual que é o trabalho de vocês e tudo. Ela já falou que é a Palhaça Francisquinha. Palhaça Francisquinha. Porque nós dois, né, a gente vem de escola de circo, a gente não nasceu numa família e herdou, né, de lona. E então a gente aprendeu circo numa escola, né, numa formação, em várias formações. Estudamos bastante. E aí a minha especialidade é a palhaçaria. E a minha é malabarismo, assim, mas Só que o circo permeia as nossas veias, então a gente faz muitas habilidades circenses, a gente faz acrobacias, malabarismo, acrobacia aérea, contorção. A gente tem um leque bom de espetáculos. A gente tem cerca de 7 espetáculos de trabalho. Lá no circodoasfalto.com dá para a galera dar uma olhada. A gente trabalha muito pelos sistemas S, pelo SESC, SESI, trabalha muito com prefeitura, teatro, escola, faz de tudo aqui. E daí, na viagem, a gente vai, reduzir, levar um espetáculo ou 2. E, geralmente, quando a gente está viajando, a gente apresenta em cidade pequena. A gente chega, faz uma divulgação, apresenta na praça da cidade e acho que viaja. A diferença da gente para os viajantes, assim, para a maioria dos viajantes que a gente segue, né? Porque eu acho que é isso, todo mundo que é apaixonado por esse universo, a gente assiste muito vídeo no YouTube, a gente, né, ouve podcast, a gente fica assistindo, conhecendo através do olhar de outras pessoas, né? E aí a gente, quando sempre vê os lugares, alguns lugares turísticos que as pessoas passam, e aí a gente fala, cara, esse lugar aí que ela passou e conheceu, a gente super poderia se apresentar. A gente sempre fica pensando no lugar que a pessoa conheceu o lado turístico, a gente conheceria mais a comunidade. Exatamente o que eu ia falar. É mais do que o lugar, a gente quer conhecer as pessoas daquele lugar. Então, a gente quer trocar com as pessoas daquele lugar e vivenciar a vida dessas pessoas. Então, a parada da gente apresentar é um pouco disso, é de trocar com a comunidade, de viver, de conhecer as pessoas e não só conhecer aquele ponto turístico. Muito legal nisso aí tudo, é porque cada pessoa também tem um propósito, né? Tem uma proposta, né? Por exemplo, tem pessoas que querem conhecer, outros querem mostrar lugares diferentes, outros têm
O meu projeto é conversar com pessoas. Eu estou preparando minha compra sair, eu estou fazendo atualmente online, mas a minha intenção é gravar o podcast na estrada com as pessoas. Encontram aqui, entrevistam aqui, outra ali. Fazer isso, que é o meu propósito. É esse. É lógico, eu vou passear, viajar, mas o meu propósito é isso. Vocês é apresentar, entrar em contato com a comunidade e levar essa alegria do circo. E com certeza algumas cidades que vocês devem ter passado aí nunca deve ter nem passado um circo perto ainda, né? Foi, muitas Com assim, que a certeza. gente é bem fora da rota, assim, a gente vai para A gente foge das capitais, vai pra né? muito vilarejo, daí tem vilarejo que, tipo, eles viram um circo há 80 anos atrás, então a maioria da população ali nunca viu um circo passar na cidade. Até porque antigamente o circo, ele circulava bem pelo interior, assim. Aí hoje em dia os circos acabam, por questões financeiras, enfim, por muitas questões, eles acabam circulando mais as grandes cidades. E aí as cidades pequenas, elas acabam deixando de encontrar com o circo, né? Aí, muitas vezes, a gente é a primeira vez que a pessoa tá vendo o circo, com certeza. Cara, deve ser fantástico você ver a alegria das crianças, principalmente crianças que adoram isso mesmo, adulto também, né? Alguns adultos, a alegria que deve estar na face na hora que vocês estão apresentando. Isso deve trazer uma gratificação para vocês, assim, É. fantástico, né? A alegria, porque a energia que você troca ali, né? É o que nos move, né? Eu acho que esse resultado, isso que o senhor está falando, do rosto das pessoas, da alegria, enfim, das palavras, é o que move a gente a seguir nossa caminhada. Com certeza, igual vocês estão falando, viajaram já tem anos. Qual dessas viagens, vamos dizer assim, foi a. É lógico, todas, tenho certeza todas, mas aquela que marcou, assim, na verdade eu vou te fazer várias perguntas diferentes. Aquela que marcou no coração, aquela que foi foda e aquela que foi bonita. São 3 viagens diferentes que eu quero. Com certeza, pelo tempo que vocês têm, vocês devem ter histórias maravilhosas para contar pra gente. Vai. Não, assim, as que a gente mais tem como base é muito a primeira que a gente fez foi quando a gente viajou o Brasil inteiro pelas cidades onde tem o IDH mais baixo, então considera as cidades mais pobres do país, que foi em 2008. Nossa primeira viagem foi uma viagem bem marcante, porque foi nosso pontapé inicial para querer ter esse mundo, tipo, de estar na estrada e tudo mais. E uma outra é a viagem do São Francisco, que a gente viajou da Nascente à Foz de São Francisco, apresentando nas comunidades ribeirinhas. Essas duas aí são viagens que é muito... Essa marcou no coração, é. na alma, enfim. Eu acho que aqui foi foda. Foi em 2020 quando a gente encontrou mais 2 companhias viajantes também, que estavam na estrada por 6 anos. De Kombi. Que também fazem circo e palhaçaria igual a gente. Quando a gente se encontrou, aí rolou super aquela identificação, né, disso, de propósito. E aí a gente se juntou e ficamos por 2 meses viajando esse comboio, né, de 3 carros, homes, viajando pelo interior do Nordeste, aí fazendo só zona rural mesmo, apresentando nossos espetáculos. Essa daí foi foda, porque quando a gente chegava, era esse comboio, os palhaços chegando, o circo, o povo gritando, e, enfim, parece que a gente estava vivendo uma coisa ancestral, assim, que nós, talvez, né, se a gente veio artista, circense, viajante, isso parecia que a gente estava vivendo uma coisa que a gente já tinha vivido antes, mas era único, né? Só de chegar os 3 carros pintados, assim, às vezes a gente nem apresentaria na cidade, mas só de passar aquele comboio de caravaneiros, de carros pintados, assim, vans e combis. E aí, como a gente galera toda a cidade já parava. Só da gente passar, assim, normal, a cidade já parava para ver o que estava acontecendo. É muito comunicativo, aí o povo gritando, a gente já gritava também, já parava o carro, já conversava. Foi um momento incrível. Foi o Festival Mambeiro, a gente fez esse festival caminhante. Viajante. Foi incrível. Me lembrou, sabe, eu não sei se você já viu o Circo Borboleta. Não. Acho que é um documentário pequenininho? Isso, de 20... Já vi. E você me contou, me lembrou. É bom você assistir. Me lembrou exatamente isso, aquela cena que tem deles indo para os lugares mais pobres e todo mundo vestido. Veio essa memória, eu não participei disso, mas veio essa memória. Quem não assistiu, pessoal, é um documentário de 20 minutos, é um filminho, né?
20 minutos tem que... com aquele rapaz que não tem os braços nem as pernas, o cara é fantástico. Já vou anotar aqui. Circo Borboleta, é fantástico, uma história muito bonita de superação. E me lembrou o que vocês estão falando, aí me lembrou, viu? É uma coisa bacana. E vamos lá, tá bom, nem tudo é flores, né? Tem espinhos também. E me conta alguns espinhos aí da estrada. Eu acho que, bom, para mim que ficou muito forte, assim, esse último ano de 2021, né? É 21? Agora nós estamos no 22, 21 ano então passado. foi 21 que a gente sempre faz revisão no carro, né? Assim, tipo, manutenção de prevenção, né? E aí a gente passou numa cidade e a gente fez uma revisão nos pneus, né? E aí fez aquele alinhamento, balanceamento e tal. E aí seguimos, né? Nossa viagem, porque é isso, não estava ruim, mas a gente sempre faz essa manutenção. Aí a gente foi para o Vale do Catimbau, no Pernambuco, e quando a gente estava voltando do Vale do Catimbau, a gente começa a ouvir um barulho, assim, tipo, nas rodas. Isso. Aí quando a gente parou, assim, o pneu tava na lata. Na lona. E os pneus novos, assim, pneu de van é novo. caro. Aí tava, tipo, aí foi muito, assim, a gente com Os as dois crianças... da frente, né? Os dois da frente, a metade dele tava, tipo, 50% novo e o outro 50% no arame, assim, no os arame, dois. E o barulho era o barulho do arame no asfalto, né? A gente com as crianças já era de noite. E aí aquela agonia, né? E assim, como a gente vai viajando e apresentando e rodando o chapéu, né? E passando o chapéu com contribuições espontâneas, né? Uhum. E essa é a nossa maior fonte de renda. Sim. Né? Às vezes a gente consegue fazer uma venda numa cidade, num Sesc, em algum lugar, mas às vezes a gente não consegue e vai por isso. Então a gente tem um caixa baixo, né? Uhum. Não é uma coisa assim. Quando aquilo acontece, a gente sem grana, aquele perrengue vai para o borracheiro. Aí acho que a sorte é que você tem uma casa ali, então você está sem pneu, mas você tem uma casa para morar, né? Um teto, uma cama, enfim, um banheiro. Aí foi muito bonito porque aí eu falei, vou pedir ajuda nas redes sociais, né? A gente tem os seguidores e tal, o pessoal que está acompanhando. Aí a gente fez uma campanha do Pix R$1, não foi? Foi. A gente fez uma campanha do Pix R$1. Aí rapidinho a gente conseguiu levantar o dinheiro dos pneus, né? Que eram... 1.600, R$800 cada pneu, né? R$1.600 a gente conseguiu em 12 horas, eu acho. Em 12 horas, mais ou menos, a gente conseguiu levantar esse dinheiro aí dos pneus, mas assim, foi um perrengue, né? Porque dá um desespero, enfim, Nossa. você tá sem dinheiro com as crianças. Não, e eu tinha comprado o pneu fazia, tipo, 1 mês, 2, assim. Daí você comprou os pneus novos, de repente, por um alinhamento mal feito, mexeu em alguma parte ali, que gastou todo o lado de fora do pneu, daí você perdeu, tipo, R$1,50 em, tipo... Por conta de um serviço mal feito. Que é o que acontece muito nas estradas. Eu acho que os perrengues da gente está muito relacionado ao problema com o carro, porque... Aqui na cidade a gente tem um bom mecânico, mas na estrada você precisa fazer alguma coisa, daí você não tem certeza daquele mecânico, e depois você pegou a estrada, aquele mecânico ficou na cidade para trás, que você já era. Mas e a história que eu ia contar é uma parecida, que a gente tipo, foi apresentar no Rio Grande do Norte, e fizemos uma mecânica lá no Natal, no João Pessoa. Uma manutenção numa empresa grande. Isso, daí fomos e de repente nós estava chegando num vilarejo que nós ia apresentar no Rio Grande do Norte, que a gente ainda não tinha chegado, e daí o carro quebra de um jeito, tipo, e nós numa estradinha, e não conhece nada, e não tem sinal de celular, e daí até que a gente conseguiu contatar as pessoas que a gente ia apresentar na cidadezinha deles vieram com um carro pequeno, Corsa. Um Corsa, para tentar rebocar uma van. E daí não deu, até que daí conseguiu, e daí a gente... Um cara da cidade que tinha também uma van, e aí ele rebocou. Rebocou, daí ele cobrou um valor lá, daí o pessoal da cidade pagou a metade, eu paguei a outra metade, e daí rebocou a gente até a cidade. A gente parou no lugar da cidade. Chegamos rebocada no local da apresentação. Chegamos rebocada, e daí deixou a gente lá no local da apresentação. A gente apresentou, aí apresentar aquela noite, apresentamos, foi tudo incrível lá na cidade. E dormimos, só que daí eu consegui contatar o pessoal da empresa que eu fiz a mecânica. Daí eles pagaram um guincho
da onde eu estava até a capital lá do Rio Grande do Norte, que eles tinham uma empresa que era parceiro, que daí fez. Então a gente chegou nessa cidade de Guincho, apresentou e voltou de reboque. Mas ficamos 3 dias dentro da oficina lá, morando junto com os caras. Ficamos morando dentro da oficina, porque a nossa casa é dentro da van, então... Aquele cheiro de óleo, aquela coisa... E as crianças querendo sair para brincar, e o chão da oficina cheio de óleo. O nosso filho maior já é maior, então ele já entende. Agora, o pequenininho, ele... Tipo assim, o pequenininho tá na estrada desde 9 meses, né? E aí, agora que ele vai fazer 3 anos, então ele quer andar, ele quer... Tem muita energia, o nosso pequeno tem muita energia. Aí ele queria sair dentro daquela oficina de gasolina e a gente não querendo deixar ele sair naquele óleo, aquele lugar sujo, pedido. Mas deu tudo certo no final. No final dá tudo certo. Mas durante o momento... Esse daí foi do... Parece que abre um tempo e o tempo não passa, né? Tem umas situações que deixam a gente pé da vida, né? Mas que bom que pelo menos esse negócio falou, uma empresa grande, e eles honraram com tudo, pagaram reboque, vocês não tiveram mais custo, né? Não cobraram de vocês, né? Mais ou menos. Mas ele a outra parte ele pagou, daí só foi esse perrengue de ter que pagar um guincho para parar no meio do caminho, né? Porque muito lugar não tem sinal de internet, sinal de celular nem nada, daí você passa esses perrengues. Como a gente acaba indo muito pro interior mesmo, assim, tipo, a pessoa fala, tem um povoado lá não sei na onde, estrada de chão. A gente vai muito confiante. Só que aí é isso, se o carro parar de funcionar aí nesse meio, você tá dependendo da sorte de Deus, do universo, de todo mundo se manifestar, porque senão nós mora lá, né? E daí por isso que a gente pegou a Mercedes também, que todo mundo fala super bem de Mercedes, fala que é um carro que é muito raro dar um problema, se tiver com a manutenção em dia. Então, como a gente vai viajar para fora, assim, e eu dei uma pesquisada também de Fiat. A nossa Ducati era boa, mas, tipo, eu chego num país lá que não existe manutenção de Fiat. Eu vi vários países da América Latina, não tem. E Mercedes, eu acho que quase todos têm. Daí a gente optou por ter um carro que é mais bem qualificada. Esse foi um dos motivos também quando eu comprei a minha Kombi, porque Kombi tem peça no mundo todo. Também, E é fácil a manutenção também. Kombi é peça no mundo todo, qualquer lugar mexe com Kombi. Isso é muito importante para quem quer pegar longos trechos, fazer essa pesquisa igual você fez, do carro que tenha mecânica, né, em todos os lugares. Porque de repente você está no México, está na América Central, num paísinho qualquer lá, Panamá, e lá não tem mecânica que mexe com o seu carro está quebrado, como é que você vai fazer, né? E o bom da Kombi, que nós tem muito amigo combeiro que viaja, e é isso, já levar umas peças de reposição, se é coisa fácil, já faz ali mesmo, levar uma malinha de ferramenta. Tem que aprender um pouco de mecânica, né? Assim, acho que todo mundo que está na estrada tem que aprender, qualquer carro que você tiver, você tem que aprender um pouco de mecânica, treinar o ouvido para ficar atento a qualquer barulhinho diferente, não, o meu levar mecânico, umas peças. O meu mecânico agora, que é o mecânico novo, que agora é carro a diesel, meu mecânico era de carro pequeno, esse mecânico de carro novo, ele já vai me ensinar a trocar correia ali, que já levar uma correia de reserva, se precisar, e daí já me ensina a trocar, porque a gente segue muita galera que já para e já faz a manutenção lá no carro. É muito legal também, né? Principalmente você tá mexendo com carro injeção, aprender um pouquinho de injeção do diesel, que é diferente. De repente você está parado ali, que entrou um ar no sistema. Não sei se esse carro deve ser mais novo, não tem isso, mas os mais antigos dá entrada de ar ali, e aí a pessoa fica agarrada por causa de uma chavinha que a pessoa vai lá e mexe ali e resolve. Isso é uma boa dica que você dá. Você me falou, que me chamou a atenção, você tem 2 filhos. Como é que você faz com de 11 anos a escola? Isso é uma pergunta que deve ser frequente com todo mundo, né? Eu acho que ela é frequente mesmo. Eu sou formada em pedagogia, né? E eu dei aula, eu fui professora da rede muitos anos, assim. Então, antes de me tornar palhaça. Então, para mim, essa é uma questão mais tranquila, assim. Tipo, agora, por exemplo, ele está o ano inteiro numa escola legal, estudando com toda a atenção do mundo. E aí, o ano que vem, que a gente volta para a estrada, é um ano que a gente pretende passar viajando mesmo. Aí a gente vai trabalhando algumas matérias, algumas coisas, né? Estudando na estrada. E aí eu sempre penso numa organização de que a escola é um lugar
insubstituível para mim, assim. Eu acho ela muito importante, não só pelo conteúdo, mas pela socialização, por muitas questões que a escola aborda e que eu acho ela importante. Então, nossa ideia é de que a gente pare um ano para viajar e pare um ano para estudar, sabe? Então, em algum lugar lá na frente que a gente tiver, a gente vai parar, e aí ele entra numa escola como as outras e estuda novamente, e aí como a gente vai estar em outros países, vai aprender também a questão da língua, que é muito importante, né? Enfim, para ele. E aí a gente tem que a Estrada, ela é uma escola que não tem escola igual a essa, não. Não. É uma escola muito maravilhosa. Então, tem essas questões, assim, a gente teve, eu acho que antes eu vivia ainda muito insegurança, antes da pandemia. Aí veio a pandemia e me mostrou que, assim, esse estudo remoto, né, homeschooling, esses outros estudos que existem, ele é um pouco legal, assim, mas ele não é igual à escola, nunca será, no meu ponto de vista. Então, eu sempre levo material, assim, para que ele possa estudar, a gente estudar junto e tal, e vou auxiliando nisso, mas depois ele volta para a escola para acompanhar, assim, porque é isso. Não, e tem amigos conhecidos também que viajam por muitos anos, que daí eles adotam homeschooling, que daí vai ter o conteúdo que uma criança que mora parado também tem. Então, no Brasil isso está perto de ser aprovado, né? Assim, essa questão do homeschooling ficar, eu acho que daí vai crescer muito mais algumas escolas, e eu acho que algumas escolas também, pelo menos aqui em São Paulo, que depois de ter vivido essa coisa do ensino remoto, elas já funcionam, elas já têm esse jeito de estudar, que é o ensino remoto, e por aí vai estudando. Nos dias de hoje é super mais simples esse estudo remoto. Assim, né? A gente consegue internet. Como a gente também trabalha com rede social, a gente trabalha pela internet, então conseguir estudar pela internet também é uma possibilidade. Eles têm que, eu acredito, né? Eu acho que devia já normalizar logo e normatizar essa coisa de homeschooling, porque tem muita gente, né? E dá segurança, gente. Lembrando, pessoal, vamos lá seguir a roupa Circo do Asfalto, para dar um apoio para o pessoal aí, tá? E a gente tá vendo aí, igual você falou, uma coisa que me chamou a atenção, você falou que você viajou, na pandemia vocês não ficaram parados, foi isso mesmo? Na pandemia? Foi. E como é que foi? Encontrava muito lugar fechado, havia boa recepção, o pessoal não recebia, como é que foi? Porque eu também na pandemia eu não parei, continuei levando minha vida normal. A maioria das pessoas entrou para dentro da casca ali, ficou ali, mas eu não parei não. Como é que foi para vocês isso aí? No começo a gente se isolou bem, assim, isso. A gente ficou 6 meses mesmo sem sair de casa, só saindo pro mercado. E daí plantando, daí a gente começou a fazer uma horta, cultivar comida, porque como a gente perdeu a maioria dos trabalhos, daí a gente começou a plantar também. Então foi uma coisa boa, assim. E a gente construiu o carro, então eu pedia muita coisa no Mercado Livre, as coisas que eu pedia, várias coisas eu também ganhei do meu tio que trabalha com construtora. Então a gente ficou inicialmente no projeto de construir esse motorhome. E daí quando a gente saiu, foi depois que já tinha passado uns mais de 6 meses de pandemia. Foi legal também porque a gente começou a viajar com a nossa casa, então a gente não precisava ter contato com outras pessoas. A gente cozinhava dentro de casa, que é o nosso carro, a gente parava. Quando a gente fazia as apresentações, a gente tinha um sistema de apresentar e depois se isolar por 7 dias. Naquela época, né, a gente não tinha vacinado, não tinha nada disso, não sabia nem como é que o vírus funcionava, mais ou menos. Então a gente se apresentava e depois a gente se recolhia por 7 dias e ficava observando se a gente tinha algum tipo de manifestação do vírus, ou se naquela comunidade que a gente tinha passado, alguém tinha pego o Covid por aquele período. Então a gente ficou se cuidando em relação a isso e cuidando das pessoas, que pra gente o mais importante era não levar o vírus se a gente tivesse. Então a gente tomava muito cuidado com a gente, porque várias cidades assim do interiorzinho, o vírus não chegou por ano, então ficou um ano sem ter nenhum caso na cidade. Então a gente não queria ser esse vetor. E daí também a gente começou a fazer outro sistema que antigamente a gente ia conversar com as pessoas e tudo mais. A gente começou a fazer mais assim, a gente chegava num vilarejo, então
a gente conseguiu o contato de alguém, esse alguém que já está convivendo com esse vilarejo, divulgava para as pessoas que havia um pessoal um espetáculo de circo e tudo mais, a gente fazia aí os números participativos, que a gente trazia as pessoas no palco, nessa época a gente tirou todos. Então, a gente fazia a apresentação do nosso lado, a galera assistia do lado deles, e, tipo, para nós foi super bom isso, porque... E a gente também precisava trabalhar, assim, chegou um momento que pra gente não dava, assim, tipo, a gente precisava trabalhar. Acabou todos os recursos, né? Ou a gente morria de Covid ou a gente morria de fome. É. Né? Então, chegou essa situação, assim, pra gente, assim, que artista que trabalhar com público, né? Ou a gente voltava, como a gente não era, tipo, como nós não somos uma Ivete Sangalo, que tem não sei quantos milhões de seguidores, e se ela fazer uma live, ela vai estourar ali vendendo linguiça da Seara, né? Que coisas que esses artistas fizeram durante a pandemia. A gente até fez algumas lives naquele momento mais... Mas é isso, tipo, o alcance é pequeno, muitas pessoas na mesma situação, então a gente precisava sair para trabalhar mesmo, assim. Então, chegou um momento que não dava mais, assim, para a gente esperar e tal, a gente tinha que continuar trabalhando. E também eu viver, né? Porque a gente, tipo, todo mundo se isolou nas casas, daí então todo mundo parou de viver assim um pouco. E a gente viajando, a gente voltou a viver, porque a gente começou a, tipo, voltar na praia, pisar na areia, e tomar o sol, e várias coisas que dentro de casa você não conseguia, né? Então, teve esses dois lados, o negócio do trabalhar e o negócio de voltar a viver. Porque o que acontece? Eu também sou músico, mas atualmente eu não estou mexendo com isso, né? Mas eu sempre toquei, cantei. E a balança pro artista, ela é meio desequilibrada, né? Quem é pequeno para crescer, mas quem está muito grande tem tudo muito fácil. Tinha, né? Porque antigamente Lei Rouanet, essas coisas, era uma peça danada. Hoje está até mais fácil para quem é menor. Eu sei que algumas pessoas aí, amigos meus, conseguiram até pegar dinheiro na Lei Rouanet, sendo que antes nem passava pela cabeça deles fazer isso. Mas é uma história que não tem a ver com isso tudo. No início, quando vocês fizeram a viagem, de quem foi a ideia de sair viajando assim? Quem foi o maluco que deu o start? Da primeira. Eu acho que foi Douglas, porque eu já viajava. Eu já viajava. Eu, tipo, eu sou malabarista, e daí tem muito malabarista, tipo, de rua, que consegue trabalhar no semáforo, então você consegue viajar muito fácil, com pouco recurso. E eu lembro que eu estudava malabares, e eu já era mais ou menos bom, assim. Eu não era muito bom, eu não me considerava muito bom, então eu não saía e tudo mais. De repente eu encontrei, eu acho que um argentino, que jogava malabares menos que eu, só que já conhecia o litoral brasileiro inteiro. E daí eu falei, nossa, como que esse cara que faz menos que eu conhece todo o Brasil e eu nunca saí da minha cidade? Saí da minha cidade só para ir para a cidade dos meus avós, assim. Falei, não, então... eu falei, tem que viajar. Daí eu tipo, quando eu tinha 17, 18 anos, daí fui para o Chile, fui para a Argentina e tudo mais. Daí quando eu voltei, comecei a ficar com a minha companheira atual, eu já, tipo, tinha essa fagulhazinha de viagem, né? E ela, como ela era professora, então era muito assim, no final do ano que tem as férias, vai juntar um dinheiro para poder ir nas férias. Daí, às vezes nunca consegue. Dentro da caixinha. Completamente dentro. E daí nós ficava nesse mundo, assim, que ela estudava e trabalhava, e eu era artista, então eu trabalhava no final de semana, quando ela estava de folga, e dia de semana eu estava livre, e ela estava trabalhando, então a gente ficava nesse... E aí um dia deu certo da gente eu estar de férias, e aí ele me convidou para ir num evento de circo, o circo, ele é assim, ele não faz evento corporativo na mesma cidade, assim, tipo, as pessoas se encontram já por esse motivo da viagem, sabe? Então, tipo assim, eles acontecem muito em outros estados o tempo inteiro, assim. Uhum. Aí aconteceu lá no Rio de Janeiro, e em Petrópolis, e aí ele me convidou, aí eu fui, quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, isso que eu quero para mim, para minha vida, e tudo, e aí eu me lembro que eu cheguei no domingo à noite, e na segunda, sem olhar para trás, eu pedi demissão no trabalho, eu trabalhava numa escola muito topzera aqui da região, assim, super conhecida em São Paulo, escola particular, assim, da elite.
né? Uma escola muito chique e tal. Pode falar o E nome, não aí tem problema não. A gente aqui não tem nada disso, não. Vou fazer propaganda de todo mundo, falar dos seus amigos, que não tem disso, não. não, é a escola, é uma escola bem conhecida, ela chama Pueridomus. Ah, beleza. E aí, eu trabalhava nessa escola como professora. Aí eu pedi demissão, aí todo mundo ficou sem entender totalmente, assim, por que que eu pedi demissão. Porque eu falei, eu vou embora com o circo, eu tô apaixonada pelo circo e eu vou viajar, enfim, eu não quero mais ficar presa. Não, e como eu trabalhava na rua, ela veio trabalhar. Eu trabalhava. Naquela época eu fazia só farol, assim, que as primeiras vezes que eu consegui dinheiro para viajar para fora do país foi fazendo farol. E era o que eu tinha de recurso na época, e ela, tipo, veio comigo, e de repente, ela que estava estudando lá, estava dando aula num colégio super de elite, as pessoas veem ela trabalhando comigo num semáforo. Aí fala, tadinha, tá passando fome, né? É muito pelo Aí, contrário. assim, tem esse olhar Normal. do artista pedinte, né? É. E aí, tipo, nossa, coitada, estão passando fome, que é uma cesta básica. Só que não, né? Eu estava trabalhando igual uma outra pessoa qualquer, enfim. E aí a gente foi embora. Eu comecei a viajar com ele, muitas viagens. De lá para cá, a gente pegou gosto pela viagem mesmo, tipo, junto, e viajamos muito, até conseguir um motorhome que nos propiciou a viajar mais longo, porque quando você vai viajar sem um lugar para tipo, dormir e sem um lugar onde cozinhar, então você tem que fazer o quê? Você tem que comprar comida num restaurante e você tem que pagar um hotel para dormir. Faz com que a viagem seja muito cara. Ou dormir de barraca. Ou dormir de barraca, que daí seja um pouco roots, assim, daí mais aventura, né? E daí, desse tempo que a gente descobriu o mundo dos caravanistas, dos motorhome, daí a gente viu, porque da viagem, os 3 maiores custos é o transporte, a comida e a dormida. Então, se você tira 2 desses custos, que a dormida e a comida seja, tipo, o mesmo preço de ficar em casa, então você só falta o transporte, que é, se você vai trabalhar aqui em São Paulo, em qualquer lugar, você tem que se locomover para o seu trabalho e voltar. Então, você já tem as 3 coisas, assim. Então, a gente começou a viajar além nesses 2 últimos anos. Também tinha essa questão, porque a gente fazia muito essas viagens de 2 meses, né? Mais tempo. E era isso, com a Doblô, ficando dormindo em hotel, de cidade em cidade, comendo em restaurante todo dia, né? Enfim, a gente se organiza muito bem nas nossas viagens, nos nossos projetos, e a gente consegue, com o próprio nosso trabalho, ir custeando isso e viajando. E aí, acontecia que, tipo assim, quando chegava, sei lá, 60 dias de viagem, a gente já começava a azedar, já começava a ficar irritado. Ah, saudade de casa. Querendo a casa, querendo sua cama, querendo... Porque daí, assim, você tá na estrada, todo dia é a mesma coisa. Arroz, feijão, carne e um alface, um tomate. Não tinha um peixe, não tinha um outro tipo não de tinha um comida. legume cozido, não tinha um grão diferenciado. E aí eu tava percebendo que as viagens da gente era isso. Durava 60 dias e a gente começava a querer... 60 no máximo, assim. Aí a diferença, assim, com o motorhome é que ela dura o tempo que você quiser durar. Porque você não sente saudade você de casa. Tá em casa, né? Você está na sua cama, você está na sua cozinha. Seu cheiro, sua energia. No seu tempo. No seu tempo, com a sua comida. Não é tipo o café da manhã de hotel que você tem que acordar aquele horário determinado. Dia que você quer acordar cedo, você vai acordar cedo fazer um café. Dia que você quer acordar tarde, você acorda tarde e faz seu café tarde. Quer ficar 10 dias naquela praia, fica. Quer chegar e ir embora, vai. Não precisa procurar reserva de hotel, conseguir um lugar barato. Eu achou a praia bonita, você fica ali, vivendo nela. Bom, aqui, eu achei muito interessante essa história. Aqui no Brasil isso é meio incomum, né? Porque, pelo que vocês escreveram, vocês eram de classes totalmente diferentes. Você era professor de uma escola de classe alta. E ele fazia malabares no farol. Como é que foi o encontro de vocês aqui lá atrás? Como é que vocês se conheceram? Agora sente que vai ver a história. Essa que história que é interessante. Vamos lá, conta pra gente. Então, a gente é primo. A gente fala que a gente está junto há 38 anos, porque eu e Douglas somos filhos de 2 irmãs. Somos primos de primeiro grau, e a gente já teve, inclusive, a oportunidade de morar junto quando a gente tinha 2 anos de idade, na mesma casa. Daí tem uma fotinha de nós dois com 2 anos, eu no colo da minha avó, ela no colo da mãe dela, que a minha avó é a mesma avó que a dela, né? E a mãe dela é minha tia, assim como
A minha mãe e a sogra dela, A que é gente tia dela também. tá na mesma família, né? E assim, só que é isso, universos completamente diferentes. Ele, na adolescência dele, foi estudar circo e eu, na minha adolescência, fui viver, sei lá, outras coisas. E aí fui para a faculdade, vivia esse outro universo, né? Da educação aí. E aí, quando a gente se juntou numa festa da nossa avó de final de ano de Natal, na volta para São Paulo, aí a gente acabou ficando junto. Eu nunca tinha ficado com primo, né? nunca nem tinha olhado para ele, assim, tipo, porque para mim ele era uma pessoa besta, porque fazia piada com Mas era tudo. palhaço desde sempre. Fazia piada, cantava música, e eu falava, que pessoa besta. E ela era a prima certinha. E hoje que ela já era andava palhaça. ela andava com os primos maiores, então todas as tias gostavam dela, então a gente era de universos, aparentemente, antes da gente se conhecer, a gente parecia ser de universos diferentes. Dentro da própria família. E daí quando a gente voltou junto para São Paulo, que é a nossa família do Paraná, é uma viagem de 12 horas, então a gente voltando de Paraná para São Paulo, a gente começou a conversar e a gente viu que a gente, tipo... Tinha o mesmo gosto. Tinha tudo a ver um com o outro, assim. A gente acabava indo nos mesmos shows e tal. Ia nos mesmos lugares, mas a gente nunca se encontrou nesses lugares que a gente ia. Aí a gente acabou ficando junto, escondido de nossas mães. Escondido da família toda, né? Assim, ficamos muito apaixonados. Bastante. Ele foi viajar para Florianópolis e foi para Florianópolis, tipo assim, vou embora. Então foi assim, ó, a gente passou o Natal na casa da família e eu voltei para São Paulo para passar o Ano Novo na praia com meus amigos. E nessa época ela estava estagiando, então ela voltou porque ela pegou folga no Natal e ia ter que trabalhar no Ano Novo. E daí a gente voltou junto, só que daí cada um num rolê, só que daí no ônibus a gente ficou junto e se apaixonou. Só que daí eu fui pro Natal e daí eu falei, ó, eu tô indo para Florianópolis, eu não sei quando eu vou voltar não, se eu vou passar 10 dias, um mês, 2 meses, eu tô indo viajar. Só que nisso a gente já estava muito apaixonado. E daí eu lembro que eu andava... Na época não tinha telefone móvel igual hoje, então eu andava muitos quilômetros para ir numa lan house, para conversar com ela. Isso escondido, né? Aí depois de uns 6 meses, eu acho que a gente estava junto, a gente acabou revelando, né? Porque, depois de uns 6 meses a gente decidiu morar junto como um primo, assim, né? A gente queria ficar junto, daí, né? Depois não a família descobriu. Como esconder. Aí a gente foi contar para as nossas mães e tal, e aí foi, claro que foi um choque. É isso que você tá falando, porque meu antigo namorado antes dele, ele era engenheiro. Então ela era uma professora que dava aula num colégio bom e namorava um engenheiro. E eu era o malabarista de rua, que errante, que fica viajando aí pelo mundo. E aí, nessa coisa, claro que foi um choque para a família, demorou um tempão, assim, porque depois ainda, quando eu saí de professora, aí foi um buraco, assim, para a família da gente. Pior ainda, né? Não tá namorando, largou o trabalho. E depois, né, a caminhada longa e a gente trabalhando, enfim, o nosso trabalho ficando afinado cada vez mais, e a gente foi conseguindo também conquistar nossa independência financeira, né? Porque a nossa família, tipo, a gente seguiu a vida sozinho e tudo que a gente conquistou foi na luta e com trabalho, né? Então, fazendo o nosso circo. E aí, quando a gente vai conquistando a independência financeira, que a gente compra carro, casa e tudo, a família começa a mudar essa percepção. Passa a respeitar um pouquinho mais, porque você ganha um tanto mais que elas. Então, só o capitalismo, né? O capitalismo louco. E aí, no final das contas, hoje eles todos, assim, tipo, lidam bem com essa situação, assim... Agora, nessa coisa que a gente vai viajar, de novo, a gente acha que vive um momento da família ficar meio desesperada. Assim, porque a gente sempre fez viagens curtas e depois do motorhome a gente fez viagem longa só que pelo Brasil. E nosso plano agora é morar na estrada. Então, a gente vai para fora do país, vai embora, assim. Então, a gente já tá falando com o pessoal, estamos indo embora. E daí, quando a gente voltar para o Brasil, a gente já pensa em morar no Nordeste. Então, todo mundo, tipo... não leva a sério a gente viajar o mundo e não leva a sério a gente se mudar de São Paulo. Mas sempre foi assim, as pessoas nunca levam a sério, daí a gente realiza. Só quem leva a sério somos nós mesmos, mas a gente já está acostumado já. Cara, fantástico. Na realidade, vocês soltaram uma bomba atrás da outra na família de vocês. Primeiro, vocês são primos, de primeiro grau. Aí, pum, fica junto.
Um casal totalmente improvável, né? Você é professor de uma classe A e ele um artista de rua, né? Exatamente. Depois vocês juntam, ok. Aí de repente vocês vão sair pela estrada vivendo dentro de um motorhome. A família de vocês deve ficar, esse povo é doido demais. Aí. Já somos É um casal exatamente doidinho isso. mesmo. É. Cara, fantástico, fantástico isso, cara. Uma história assim, que é digna de vocês mais pra frente, né, contar pros netos, escrever um livro. É muito bacana É. isso aí. Vocês já tinham postado isso nas redes de vocês ou alguma exclusividade aqui do Pod Home? Sobre a gente So- ser primo, a gente até fala, vira mas e mexe a gente coloca uma foto, porque tem essa foto aí que a gente tem 2 anos, né? Então a gente fala que a gente é o casal antigo, uma companhia antiga e tal. com 2 anos a gente é comissão. Aí sempre tem que explicar, porque a gente posta essa foto e a pessoa fala, mas como assim? Tal. Aí a gente fala sobre isso abertamente, porque isso não é um segredo, né? É, E aí as pessoas perguntam, mas os filhos a questão genética, né? Porque é uma coisa, antigamente as pessoas falavam muito Que, assim. que primos não podem ter filho e tudo mais, mas Aí a gente foi no médico tem que, daí também. ele explicou que é um negócio de consanguíneo, que daí depende do tipo de sangue do casal, daí pode dar alguma coisa errada, ou tipo, alguma doença pode vir aumentada, mas nossos filhos são super, São crianças super comuns, ativos, saudáveis, né? nem tá valendo a pena pra caramba, né? Porque ver vocês dois aí, esses dois juntos, se gostam, deu pra notar aí uma coisa que tá valendo a pena pra caramba. E tipo assim, igual você falou, você largou a escola, ó, folhas, né? Não pode falar palavrão, né? Não pode falar, mas folhas, eu vou pra rua e vou viver no motorhome, e pronto. E foi. E tá curtindo, né? É porque eu larguei a escola, mas eu não larguei a educação. É. A educação continua comigo, né? A pedagogia, eu chego numa comunidade, eu dou aula de palhaçaria para as crianças, para os adultos, para os idosos. Então, a escola vive dentro de mim, ela é viajante assim como eu, né? E ativando nossos projetos. Em 2019, a Fran foi dar aula em Portugal, lá na escola de circo, dar aula de palhaçaria, e a gente trabalha no caminho, assim. Eu viajo o Brasil também nesse lugar da formação, né? Porque é isso, a escola que habita em mim. A gente também tem um espaço cultural na periferia aqui de Santo André, que a gente trabalha daí enquanto gestor desse espaço, né? Enquanto recebendo e promovendo ações comunitárias e culturais para a nossa comunidade. Você fala uma coisa aqui legal. Eu conheci Portugal também. Vivi 6 anos lá. Portugal e outros países. Como é que foi lá? Porque lá você foi dar aula de palhaçaria para Portugal e lá tem uma coisa muito bacana que é a linguagem, né? Totalmente diferente, né? Às vezes a gente fala algumas coisas que são totalmente diferentes para eles lá, né? Tem muita coisa que eu conto aqui para os amigos meus aqui que para eles é normal, para a gente aqui é palhaçada. Eles são super diferentes, né? A gente às vezes tem essa ideia de que nós vamos chegar lá e encontrar, tipo, brasileiros, né? Tipo, portugueiros, sei lá. Uhum. Uma mistura, mas não, eles são muito diferentes da gente, assim. Bom, para mim foi fácil por conta da língua, né? Poder trabalhar lá, dando aula, me apresentei em vários festivais, fui no verão, né? E aí foi muito fácil, assim, por conta dessa linguagem, né? E um pouco difícil por conta da frieza, porque é isso, são europeus né? Pois e é. são frios, né? Então, cada vez que, tipo assim, eu tô aqui falando com você, né? Mas se eu tiver aqui, se eu for a palhaça, eu vou estar num outro lugar ainda da brincadeira com você, né? Que você vai ficar mais à vontade comigo e eu com você. Só que lá eles não têm esse ficar à vontade igual a gente aqui no Brasil, né? Então, cada vez que você põe a mão assim, tipo, aí você vai palhaça, põe a mão neles, assim, o corpo deles fica duro, assim, tipo assim, meu Deus, tem alguém me tocando, né? Só que pra gente é comum, né? A gente se abraça, a gente se cumprimenta dando beijo no rosto, enfim. A gente já é comum com esses toques, né, aqui no Brasil, assim, dependendo da região que você vai, é mais comum ainda, né, o afeto, né? E aí isso para mim foi a questão, assim, mais do que a língua falada, foi a linguagem corporal deles, que isso sim é muito duro, assim, porque a gente tem essa linguagem corporal muito afetuosa, né, de muito Uhum. afeto.
E eles têm essa coisa que é diferente da gente, assim, demais, assim, muito diferente mesmo, assim. Mas foi uma baita experiência, né? Porque eu acho que sempre é uma baita experiência pra gente, né? E já se viu também de um estágio para você, porque vocês vão querer subir aí para fora, é tudo assim, um pessoal muito frio, não gosta muito de toque, né? Se você chegar e tocar na pessoa lá, principalmente nos Estados Unidos, no Canadá, sem ela dar autorização, você pode ter problema. Algumas coisas assim que você já vai pegando e já vai com isso, né? Tá certo que é estilos de vida diferentes, né? Coisa que a gente já vai aprender. Para você foi estágio, né? Exatamente, são esses estágios, né? A gente vai aprendendo a respeitar também, enfim, vai dançando conforme o. Por isso que a gente gosta de viajar devagar também, né? Para ir conhecendo, para ir sacando como é que é aquele povo, né? Ah, esse povo aqui me permite abraçar, então eu vou abraçar. Esse povo não permite, então eu fico de longe mesmo. No Brasil mesmo, daí o humor que gosta do norte é diferente do humor do nordeste, que é diferente do sudeste, que é diferente do sul. Então, aqui no Brasil, a gente sabe muito como trabalhar em cada lugar. Agora a gente está nessa incógnita de como vai ser esses países da América Latina, se eles vão gostar do nosso trabalho, do nosso humor. Como é que vai ser o nosso o que a gente vai ter que mudar, ou se não vai precisar. Então, a gente está nessa incógnita. Como vai ser viajar as Américas? Isso é até uma ideia legal, você vai fazendo registro dessa outra ótica, porque todo mundo mostra a ótica de mostrar lugar bonito, né? Você pode mostrar pessoas diferentes, estilos de pessoas distintos. Olha, tô em tal lugar, é que o pessoal não gosta que toca neles, é que o pessoal adora abraçar. É uma coisa assim, uma ideia que eu tô dando para vocês, né? Sim. É uma coisa bacana que até seria. Sim, a gente super quer mostrar isso também, assim, e quer mostrar assim. Eu estou neste lugar bonito que todo mundo vem, só que eu estou também com a comunidade desse lugar, né? Tipo assim, conhecendo os povos. Quem é esse guia turístico, né? Quem que é essa pessoa? Como é a mãe dele? Como é a família dele, né? Como que vive essa galera? Como que eles reagem ao espetáculo? Várias coisas que eu acho que a gente tem bastante seguidor por conta que a gente mostra muito o nosso dia a dia. Então a galera gosta de ver, tipo, principalmente no negócio de history, de Instagram, assim, a Fran é muito ativa e a galera fala assim, nossa, eu gosto muito de seguir vocês, que vocês falam mesmo as coisas que acontecem. Que às vezes a galera que tem um blog de turismo, né, alguma coisa tipo, que vai nos lugares bonitos, só vai falar bem, né? A gente, tipo, se for bom, a gente fala bom, mas se tiver coisa ruim, a gente também dá uma olhada ali naquele lugar. Vocês passaram aqui, eu tava olhando, não sei o que tal, olhando, aí veio uma sugestão de vocês, que eu tenho seguido, olhando muito, pesquisando, muita gente, né? O programa aqui que eu faço não é só voltado para Kombi, nem para. É todo mundo que vive viajando, né? E também, não só quem vive viajando, mas, por exemplo, quem faz longas viagens, quem tem motorhome, mostrar um estilo de vida diferente. Essa que é a minha intenção, né? Porque eu gosto, né? Eu tô montando o meu. E aí eu queria ver e conhecer também. E cada programa que eu faço, conheço pessoas igual vocês. Eu tive com um pessoal que está lá na Argentina, casal de 22 anos. De 22 anos já tem 6 meses, 5, 6 meses que estão na estrada, vivendo na rua. Quer dizer, uma coisa assim, que é de tirar o chapéu, né? Com certeza, igual você falou, você pegou e foi no início daquele frio na barriga, deve ter dado um dor de barriga, dor no estômago, foi. Será? E o que vai dar? E daí a pouco você relaxa e vai, né? E só vai. Se ficar com medo a vida inteira, não vai morrer, não vai fazer nada, né? Não vai sair de dentro de casa, né? Tem que enfrentar esse medo e ir. Porque esses 2 últimos finais de semana teve encontro de motorhome em São Paulo, né? E daí agora aqui vai ter, a gente mora aqui no ABC, aqui no Polo Esportivo tem toda terça que a galera vem pra cá. Eu vou encontrar com um rapaz que tem uma Kombi da Elma Chips, que ele já tá 1 ano e 1 mês também na estrada, vivendo, e daí lá, tipo, e daí tem um cara que é da Costa Rica e outro que é da Guatemala, eles dois que também têm Kombi e que já estão mais de 10 anos viajando aí. Então é possível, e cada pessoa trabalha de um jeito diferente. Assim. Então é super possível. Hoje em dia tá bem mais possível do que era outras épocas, que a gente encontrou um pessoal lá no norte, um pessoal daqui do sudeste, que daí eles trabalham home office, e daí é isso, segunda a sexta, eles estão em um lugar que a internet pega boa, daí nós dava as dicas para eles onde eles iam sábado e domingo. E daí eles estão ali perto da cachoeira, de várias, daí dormem num lugar onde consegue internet,
e sábado e domingo vai mais longe, onde que a internet nem chega. Então, hoje em dia é muito possível, assim, viver na estrada. Não, cara, é fantástico. Outra coisa, né? Vocês estão. Você falou 38 anos, né? Mais ou menos a faixa de idade de vocês dois. 38. 38, vocês falavam. Vocês estão há 14 anos na minha frente. 58. Não, vocês estão há 14 anos na minha frente. Toda vez que eu vejo com alguém que está 14 anos na minha frente, eu já estou querendo sair, estou preparando mesmo, eu falo, já estão 14 anos na minha frente. Isso é uma coisa que todo mundo fala assim, eu faço uma pergunta geralmente para a galera, arrepende de alguma coisa? É uma pergunta que eu gosto sempre de fazer. Que não, mas de repente alguma coisa? Não me arrependo de nada, eu faria tudo de novo, sempre. Não, eu acho que a gente vive o nosso caminho, assim, a gente não, que às vezes quando você quer fazer alguma coisa e não faz, aí você se arrepende, a gente, tipo, sempre, é aquele negócio que estavam falando, eles são os doidinhos, né, que nem, agora a gente mora no nosso espaço cultural, que é um galpão, assim, e daí quando o pessoal olhou esse galpão, falou assim, não, vocês não vão pegar para alugar, que a gente alugou e depois a gente comprou. Como vocês vão alugar esse negócio todo velho, acabado, sei o que lá, hoje em dia é um espaço cultural super lindo, né, e daí que muita gente pensaria ali da Doblô, que nós tínhamos uma Doblô, tipo, semi-nova. Trocamos ela e compramos uma van bem antiga. E daí, tipo, tudo, que era uma ambulância do bombeiro. Daí as pessoas pensam, nossa, vocês são malucos, sei o que lá. De tempos em tempos, as pessoas têm esse negócio de pensar que nós é maluco. E daí a gente não se arrepende porque a gente, tipo, quer fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz, sem medo. E aí, agora, né, tipo assim, quando a gente era mais novo, acho que talvez a gente era, às vezes... Inconsequente? Não, mais inseguro, assim, inseguro, das decisões. Agora, eu acho que é tipo assim, quando a pessoa fala assim, olha que doidinho, lá vem os doidinhos, mas vocês são doidinhos? Aí a gente fala assim... Ué, não, tá bom, então, você quer achar que nós é doidinho, você acha. Fica e aí depois nós dois conversando, a gente dá risada. Olha, fulano falou que a gente é doidinho. Deixa ele, daqui a alguns meses ele vai ver nossa doidice e tal. Porque é isso, você tá dizendo... Você não me derruba mais com sua insegurança. Sua insegurança. E muitas vezes, mais que insegurança, é um pouco de inveja, assim, de querer fazer lá dentro você quer fazer... Só que você não dá o braço a torcer falando que quer fazer. Então, você vai lá e critica uma pessoa que está fazendo alguma coisa que você gostaria de fazer, né? Deixa cada um. Deixa cada um, Cada um no seu Isso realmente, porque geralmente a pessoa tem insegurança e ela transfere aquilo pra gente, né? E quando vem a pessoa que faz e larga e vai fazendo, a gente sempre enfrenta algumas coisas assim, né? Até eu não sou tão doido assim, mas eu sou também tem hora que eu mando folhas para todo mundo, né? Aperto, detono folhas ali e pronto. E as pessoas olham assim, porque não sei o quê. Porque a gente vai dar atenção demais para os outros, a gente acaba não vivendo e não sendo feliz, né? Aí, então, você já deve ter ouvido, né, lá atrás, no início, eu de vez em quando eu ouço isso, por que você não vai arrumar emprego certo, carteira assinada, trabalhar, não sei o que, tal, né? Voltar para a caixinha, porque tá todo mundo acostumado a viver na caixa, e quando vê alguém saindo da caixa, incomoda, né? E tem sempre... incomoda. Mas a pessoa pode ficar tranquilo que a gente está pagando nossos FGTS, todas essas hoje em coisas. Dia, antigamente a gente era hippie, né? Assim. Hoje em dia que a gente tem empresa e tudo mais, paga imposto e tudo mais, a galera vai falar, mas nunca ninguém mais fala, você não paga os impostos do governo. Nossa, paga um monte de impostos pro governo. Hein? Então, mas isso não quer dizer que eu preciso ficar trancado dentro de uma sala todos os dias, no mesmo lugar. E nem precisa também ficar mostrando para todo mundo que você faz ou deixou de fazer, o que tem ou deixou de fazer. Você está curtindo, né? E o que vocês têm hoje é fruto do trabalho de vocês, é fruto do que vocês construíram. Então, sim, com certeza. É merecido isso. Ninguém tem que falar nada disso aí. Uma dica que você daria para quem está no sonho, ou para quem está querendo, ou para quem não gosta, mesmo uma dica geral que você daria sobre a vida, sobre tudo que vocês enfrentaram até hoje, qual dica que vocês dariam para o pessoal? Eu acho que eu dou assim, a gente é bem organizado, a gente dá até curso de produção independente e tudo mais, então a gente planeja muito. E daí muita gente fala no negócio do planejar, dá uma data. Então se você dá uma data, você vai cumprir aquela data. Meu sonho mais para quando, tá ligado?
Eu vou fazer isso, então, que nem esse nosso próximo projeto. A gente vai ficar o ano de 2022 aqui trabalhando. Então, acabou 2022, a gente vai realizar o sonho em 2023. Tipo, às vezes até em dezembro a gente já Isso sai. não significa que em 2023 a gente tá concluído, né? Não, vai para a estrada e vai sem nada planejado. Não, na verdade a gente está desde janeiro planejando, organizando carro, construindo, arrumando documento, e agora a gente já está organizando roteiro desses lugares onde a gente vai ficar, contatando pessoas possíveis para poder se apresentar. Então, tipo assim, tudo demanda de uma grande organização. Vendo os lugares turísticos que a gente quer conhecer. Mas eu diria para as pessoas que por cima do medo, coragem. Isso que é por cima do medo, a coragem, né? E o medo só existe por conta da coragem, né? E a coragem só... Porque uma pessoa totalmente sem medo vai lá e faz besteira, né? Então, é importante ter os dois, isso eu falo sempre que, por exemplo, para você dirigir, você ser um bom motorista, você tem que ter medo de dirigir. Porque você tem que estar preocupado com os outros. Se você confia 100% no que você faz e tal... Porque o problema nunca é a gente, né? A maioria das coisas que acontecem tem uma outra coisa ali envolvida, né? Sempre. Vocês, até hoje, vocês fariam algo diferente? Não, eu acho... assim, a gente vai adquirindo conhecimento com o tempo, né? Daí você sempre fica pensando, se mais jovem eu soubesse do que eu sei hoje, faria melhor. Mas isso serviu de experiência. Tipo, os erros que a gente aprendeu serviu de aprendizado para coisa que a gente vai fazer no futuro. Então, eu acho que... eu acho que nós dois, né, que a gente estuda e trabalha, enfim, vive a palhaçaria é um negócio assim, de que quanto mais velho, mais experiência você tem, melhor você fica. Que nem um vinho, né? Que nem um vinho, enfim, como muitas coisas, assim. Então, quanto mais experiência a gente vive, melhor a gente está se tornando enquanto pessoa. Essa é a nossa busca. E cada experiência vem no seu tempo, assim. Às vezes, o que eu sei hoje, se eu falasse para mim lá mais jovem, ele não absorveria. Então, é isso. Tá tudo bem, tudo ao seu tempo, né? Tamo ótimo. Agora uma outra pergunta assim mais pessoal. E como é que é ficar 24 horas do lado do companheiro? Às vezes dá os curtos-circuitos. Como é que vocês dão um jeito desse curto-circuito? Vai um pro canto, outro pro outro? Isso é uma dica bacana, curiosidade minha também, deve ser de muitas pessoas, né? Eu acho que não tem, porque a gente vive o tempo inteiro junto. A gente já é um casal que, por conta da nossa profissão, né? E por conta da gente ter uma companhia junto, enfim, os trabalhos juntos, nós somos uma dupla de palhaços. Então, a gente é junto o tempo inteiro, e aí eu vejo muitas pessoas e casais se queixando com relação a isso, assim. Eu não vejo muito. Mas a galera também na pandemia, que era para separar, separou, né? Porque daí tem casal que nunca conviveu junto, de repente na pandemia teve que ficar dentro de casa os dois, daí... Se era para separar, já separou, né? A gente tem muito a vida junto mesmo. Não tem... Desde sempre a gente viveu... Então, acho que talvez lá naquele começo a gente estranhou um pouco como é que era viver junto, né? E ter essa coisa de... Mas hoje em dia a gente já é acostumadíssimo com isso, né? Então, na estrada, assim, não sofre muito, não. Não, e a mãe dela falou assim, se ela estiver muito nervosa, dá uns 5 minutos aí para ela, sai e volta que ela já vai estar de boa. É isso. Cada casal vai aprender a conviver. Raramente a gente discute e raramente a gente briga. Assim, a gente... É muito difícil mesmo. Muito. A gente é bem pacifista mesmo. Mas vocês já estão há muito tempo juntos, então de repente só o olhar do outro você já sabe o que o outro está pensando, né? Com certeza. Isso aí, com certeza, só a olhada, né? E eu acho que essa coisa do olhar também pra gente no circo, na nossa profissão, a gente sabe, tipo, ele falou que a gente foi nesses encontros de motorhome, né? A gente tem sido muito bonito e muito legal também. Um lugar de encontro bem massa. Aí, na semana passada, que a gente foi no encontro, e aí a gente estava lá se apresentando, e tinha outros amigos que estavam se apresentando também, só que são mais novos de profissão do que a gente, né? E aí a gente só passava o olho, assim, tipo, eu tava aqui, ele tava lá do outro lado,
Eu só olhava para ele, ele já vinha em minha direção, porque ele sabia que eu estava chamando ele, sabe? Aí ele chegava, eu falava, olha, não vai dar tempo da gente fazer tal e tal cena, porque o sol tá caindo, vai ficar escuro e ninguém vai ficar. Mas isso assim, em fração de segundos a gente fazia essa comunicação. E aí a gente voltava para a cena de novo e a gente continuava conduzindo assim. Então são coisas que as pessoas que estão vendo não percebem, os próprios meninos que estavam apresentando com a gente não estavam percebendo isso, e a gente só de se olhar e às vezes de se tocar já sabe para onde que vai a cena e a vida, né? O tempo é professor de todas as coisas. Pelo que eu vi aqui de vocês, pelo que eu entendi, posso estar errado, mas corrijo, vocês têm um roteiro, né? Vocês criaram o espetáculo, vocês têm um roteiro. Não fazem nada tudo 100% no improviso. Vocês têm um roteiro. Então tem uma história que vocês contam. Tem muita coisa que surge no improviso, mas o roteiro já está ali, o espetáculo já está feito. É só se passou um cachorro, surgiu uma piada, sabe? Mas o espetáculo é o espetáculo. Já tem um roteiro, tem tudo isso. Faz há muito tempo, né? Trabalha com isso. Às vezes a gente está na rua e às vezes a gente está no teatro. E no teatro é diferente da rua. E tudo tem que... vai melhorando, assim, a cada dia. Mas uma coisa ensina para outra, né? E por aí vai. Mas a gente tem super um roteiro mesmo. E uma coisa que eu acabei não perguntando, o ônibus tem nome? A outra chamava Dandara, né? Mas essa aqui é Splinter, nós estávamos chamando de Mestre Splinter. Mestre Splinter do Tartaruga Ninja? Daí essa brincadeira aí, Mestre Splinter, que é Splinter, e a do Tartaruga Ninja. Mas a gente também não... A gente acaba que muita gente dá nome, principalmente com Kombi, nossos amigos, tudo tem nome, mas a gente, tipo, nunca pegou muito, demos um nome, mas nunca pega. A gente não consegue colocar essa coisa do nome muito, mas ao mesmo tempo, tipo, a gente conversa com o carro o tempo inteiro. Vamos lá, menina. Não encostei nele, fiquei pedindo desculpa para ele que encostou ali, a tadinho. gente tem toda essa relação, assim, com o carro. Mas ainda não batizou, mas até então, Mestre Splinter. Vai ficar Mestre Splinter. Pronto, já tá, igual a minha chama Dom Já, que é o nome da minha avó, Dona Januária. E às vezes eu tô dirigindo, eu começo a conversar com ela. Aí de repente ela aparece, dá os trem, os barulhos. Eu falo, ô Dom Já, o que foi agora, meu filho? Me conta, qual que é o problema aí? E a gente tem essa relação. Agora, geralmente eu deixo um espaço para falar um pouco da companhia de vocês, onde vocês estão localizados em São Paulo, como é que fazem para fazer o contato. Apesar de eu vou deixar todos os contatos seus aqui no vídeo, no podcast, mas é bom falar porque tem gente que não vai estar lendo, vai ouvir só. Claro. Passa tudo isso para a gente aí, por favor. Bom, minha gente, então nós somos a Companhia Circo do Asfalto, uma família viajante aí, que tem o circo como viés de nosso trabalho e também das nossas comunicações na estrada. Estamos nas redes sociais como Circo do Asfalto. Então muito forte no Instagram e no YouTube. É só procurar Circo do Asfalto que você vai acompanhar a nossa caminhada, porque a gente agora, ano que vem, 2023, a gente vai cair na estrada, e daí tem muita gente que já segue a gente, e é isso. A gente convida vocês a conhecer como é que é a viagem a partir de uma família que atua com viés circense. Então, tipo, não só eu, a gente está aqui nessa entrevista, só nós dois, mas os dois meninos também fazem parte da nossa vida, do nosso circo, do nosso teatro, também entram em cena. E, enfim, a gente tenta compartilhar o máximo do que a gente tem, dividindo, né? E as nossas histórias, tentando inspirar também pessoas para que saiam e tenham coragem de sair e realizar seus sonhos, porque eu acho que essa foi uma chave que mudou a nossa vida. Quando a gente sai para realizar nossos sonhos, a gente vê que nada mais é impossível e tudo que a gente quiser vai acontecer. Às vezes nem sempre no tempo que a gente quer, mas vai acontecer. E a gente buscou muita família que viajava assim, como a gente viaja, e aqui no Brasil a gente não encontrava. A gente segue muita gente de fora, assim, ou da Europa, ou dos Estados Unidos, ou de outros lugares, que viaja com a família. Mas aqui no Brasil a gente é um dos poucos que viaja
de motorhome com a família, assim, então eu acho que Não, tem alguns. Não, mas são poucos. Somos poucos. E a gente também gostaria de encorajar, eu entendo isso que o Douglas fala, porque a gente gostaria de encorajar pessoas que viajem com seus filhos também, porque muitas vezes as pessoas falam assim, quando os meus filhos crescerem eu vou. Tem muito aposentado que viaja de Kombi, de motorhome. Daí... Esperar, né? Esperar essa coisa de esperar, não, realiza logo, faz essa viagem, vai devagarinho. Vai ser a coisa mais incrível na vida das crianças, né? Vai ser, eu acho que talvez tomar isso como um presente que você esteja dando para seus filhos, né? Essa vivência, essa experiência de conhecer lugares e de conhecer pessoas, enfim. E de viver o mundo. Conheci isso mesmo há uns 2, 3 anos atrás, foi com um casal também que vive com as filhas, o Bar de Fada, não sei se já ouviu falar deles. Não. Eles tem anos que eles vivem na estrada, hoje estão com ônibus, eles tinham uma Kombi. Bar de Fada, eles são músicos, aí ele toca e ela canta. E eles já estão anos que estão nesse... Foi eles que depois conheci o Lucas e a Bia e vários outros aí que estão aí na estrada. E é bacana isso. Igual você falou, aqui no Brasil, isso é pouco difundido, mas lá na Europa, lá nos Estados Unidos, essa vida de camper, de motorhome já é muito antiga. Acontece há muitos anos. Tanto que você vê filme antigo, todo mundo lá tem motorhome, tem casa, tem vários locais para isso. Ô, gente, eu queria agradecer demais esse papo, foi fantástico. Eu acho, uma coisa que eu achei bacana demais, você falou, acabou que a gente não... É tanta coisinha, né? E a gente vai sempre pegando coisa nova. Você falou que seus meninos também participam do show? Sim, eles também se apresentam, né? Eles dão uma pincelada ali, brinca um pouquinho com a gente quando quer. O pequenininho vai devagarinho, o maior ele já atua mais há mais tempo, assim, tipo, ele atua desde pequeno, fazia acrobacia, agora mesmo ele gosta também das coisas de palhaçaria, então ele trabalha super, assim, ele ajuda, ele opera gosta. o som, ele liga as coisas, ele gosta de fazer cortejo, né? Ele gosta dessa parte de comunicação também da brincadeira. Que bacana. E isso é muito fantástico, né? Igual você falou, uma coisa que eu chamei a atenção, igual você falou, é que tem gente que fica esperando, né? Espera quando meu filho não vai, né? De repente fica só no quando e não realiza, né? O problema todo é esse, né? Exatamente, que as pessoas possam coragem aí para realizar os seus sonhos e cair logo na estrada e deixar também com que o universo, né, com que as coisas aconteçam, porque elas vão acontecendo mesmo. É muito maravilhoso. E hoje a gente tem essa ferramenta massa também, que é a rede social, né? E eu acho que isso só contribui com o nosso papel de viajante aí. Não, e a pessoa deixar para depois, às vezes, morre e não aproveitou a vida. Tem que aproveitar enquanto a gente está vivo, né? Já vi gente aí que conheci gente que ficou na Europa, nos Estados Unidos, trabalhou igual um condenado e na hora que chegou com dinheiro aqui, foi atravessar a rua e tchau. Mas é a vida, gente. Mas a gente não pode deixar para depois, né? Tem que fazer hoje. Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem deixar mais alguma coisa? Os meninos não estão aí, né? Depois pra gente mostrar pra galera, né? Obrigado por todo mundo que ouve aí seu podcast. E segue a gente nas redes sociais, que você vai estar ajudando nós e vai estar conhecendo quem é a gente na estrada. Eu acho que ligam aí, se gente. ajudar, né? Enquanto estradeiros aí se ajudar, eu acho isso fantástico. Sim. E vamos seguir aí, @Circo do Asfalto, com o Douglas e a Fran aí, com esse projeto muito bacana. Eu quero agradecer, vocês são simpáticos demais. Vocês me deram algumas lições. Sabe uma coisa que eu sempre, todo programa que eu gravo aqui, eu sempre aprendo alguma coisinha de relacionamento, de vida, de amor próprio, sabe? Isso vocês estão respeitando a vida de vocês, respeitando. E dá para ver em vocês o tesão que vocês têm de estar aí. Vocês falam a coisa com, né, prazer e tipo assim, enfrentaram barra pra caramba, igual vocês falaram, né? Tinha gente, família, e teve que quebrar uma pancada de paradigma que vocês tiveram que quebrar aí para poder estarem hoje onde estão, felizes e alegres. Vocês estão de parabéns. Eu agradeço imensamente do coração por vocês terem gravado esse programa com a gente, tá? O podcast não foi lançado, mas em breve já vou lançar. Já temos vários episódios, eu gostei. Para mim tá difícil saber qual que vai ser o episódio de lançamento, cada um melhor que o outro.
Vocês não têm noção. Cada história é maravilhosa. Adoro as histórias. Gente, muito obrigado, do fundo do coração. E não esqueçam, pessoal, de seguir @Circo do Asfalto. Eu vou deixar todos aqui nas redes sociais, todos os lugares, tá? Gente, brigadão. Eu agradeço demais vocês. Um abraço para vocês. Obrigada, seu Obrigado. Antônio. Obrigada aí. Muita força na sua caminhada e na E sua vamos pra construção e na frente. sua estrada também. Né, na nossa estrada. O que eu puder contribuir para a vida. E Oi? a chama, a hora que tiver no ar, já o primeiro lá já manda, que a gente também divulga nas nossas redes sociais para que mais pessoas possam ouvir. Tá certo. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Abraço.